E agora eu vou chamar aqui no palco, tá, o meu amigo Ricardo, tá, para se apresentar para vocês e contar, né, da experiência dele nesse magnífico setor que é da terapia. Alô, Ricardo. Seja bem-vindo. Alô. Muito obrigado, André. Muito boa noite a todos aqui, a todas. Sejam bem-vindos ao canal do André aí. Muita gratidão. A gente se conheceu há pouco tempo aí. Estamos afinando o nosso diálogo, a nossa retórica aí de conhecimentos e tudo mais. E é um prazer enorme de estar compartilhando um pouco sobre mim, sobre a minha história, sobre a intencionalização, esse método que eu digo que é mais do que um método, é praticamente uma filosofia que me transformou e está transformando inúmeras pessoas. Nós temos uma origem semelhante. Eu também, depois de 18 anos no mercado empresarial, senti um chamado, e o chamado começou pelo Reiki. Diziam que as mãos tinham cura nela. Eu digo, então vamos trabalhar essa cura aí, vamos utilizar essa cura. E utilizando a cura foi para Reiki, apometria quântica, triatria quântica, alquimia da consciência, com a Karina Greco, com quem era o outro, o ex-marido dela, o Marcos, e vários processos. Mas tinha uma coisa que era bastante recorrente, né? Cada vez que estava trabalhando aquela cura, primeiro porque é o desafio da gente acreditar, de ser um veículo de que está fornecendo. Segundo, de começar a trabalhar esse aspecto que eu fui entender melhor depois nas constelações, sobre o Salvador, onde o ego imaturo, bem esse ego luz que tu diz, meu Deus do céu, como eu sou especial. E aí isso me faz lembrar, na época que eu estava fazendo também a formação em Petwork, eu chegava cada vez nos grupos e dizia, nossa senhora, não, mas vocês estão com problemas? Não, eu não tenho problema, eu sou um ser de luz, eu sou pura luz aqui emanando luz. O ego luz, então, ele estava a milhão lá naquela época, naquele momento. Mas via alguma coisa de retórica das pessoas, que elas viravam e mexiam, vinham com a mesma questão. Tinha algo no mindset, uma forma de pensar delas que trazia elas para aquela mesma questão, a mesma dor. E aí que eu fui mergulhando outros aspectos, né? O Petwork, a constelação, buscando mais ferramentas, e descobri um aspecto muito importante nas constelações, sobre essa questão do Salvador. O Hellinger dizia que a gente tinha 3 grandes personagens, né? O algoz, a vítima e o Salvador. Eu digo que o Salvador é o chato, mala sem alça, que evita, atrapalha a relação, porque alguém vai ter que causar algo e alguém vai ter que sofrer, dentro dessa mesma linguagem que tu traz ali, de que estamos aqui a serviço, né? Para a intencionalização, a gente é uma consciência vivendo uma experiência através do plano, nesse grande game aqui, nessa grande escola de vida, que éramos seres ilimitados e vivemos viver a limitação. E com isso tem várias formas de compreensão. E nesse aspecto lá a gente pôde ver como o Salvador atrapalha. E aí, dentro dessa dinâmica, eu fui também saindo desse ego luz e me despindo dessa trajetória de querer salvar. Hoje eu vejo, através da intencionalização, inclusive, ele é um método terapêutico auto-aplicável. O objetivo não é nem tanto mais eu ser o facilitador, mas sim instruir a pessoa e dar ferramentas para que não fique aquela função, tá, e agora? Eu tive esse atendimento. Quanto tempo eu tenho que voltar aqui? Daqui a 15 dias, daqui a 60 dias, tá? E até lá, o que eu faço? Quantas vezes a gente se coloca, né, nesse processo todo, querendo alguma ferramenta para ter poder, e a Matrix, ela adora te tirar o poder, né? Te deixar sempre com situações de que tu precise depender daquele terapeuta, e de novo, e esse método não, é para que tu tenha ferramentas para trabalhar em ti. Então, em primeira introdução, acho que é mais ou menos isso, para que a gente possa continuar o debate e aprofundando mais, né? Pois é, Ricardo, o que eu já descobri isso tem algum tempo, cara, é que algumas terapias, e no caso até alguns trabalhos, né, que muita gente, e eu inclusive eu me incluo até nisso, né, porque essa foi uma percepção que se modificou na minha pessoa uns 5 anos para cá, é que a forma que essas coisas vinham sendo tratadas, tá? Seja a questão terapêutica ou a questão de mapas, seja numerológico, astrológico, seja leitura de cartas, né, também, e tudo isso era uma forma de conduzir a pessoa a buscar
o que a matriz de controle sempre nos colocou como o que é essencial para ser uma pessoa de sucesso aqui dentro, né? E todos os trabalhos que nós fazíamos, até bem pouco tempo atrás, era baseado em tentar encontrar dentro, né, de todas essas ciências aquele ponto em que a pessoa tinha a dificuldade de, por vários motivos, né, de alcançar isso. Porém, o que era mais interessante, Ricardo, é que justamente alcançar isso era o que fazia com que a pessoa se aprisionasse dentro da matriz encarnacional na Terra. Entendeu? Porque o fato da maioria encarar a vida aqui como algo absoluto, e principalmente por conta de dogmas religiosos, né, que você é pecador, que você tem que reencarnar 1 milhão de vezes, né, e esse 1 milhão nunca é o suficiente, você nunca aprende nada, está sempre cometendo erro. O karma, então, nem se fala, né, esse engodo, praticamente, faz com que as pessoas retornem num ciclo indefinido. Por quê? O que eu percebi nesse tempo? Né? Que quando você procura reequilibrar as pessoas, e não quer dizer que a pessoa não tenha que buscar equilíbrio financeiro, equilíbrio, não é isso. Isso deveria ser alcançado para a libertação dela, e não para ela afirmar que quer continuar aqui porque a coisa está muito maneira. Eu consegui alcançar o equilíbrio, ganhei na loteria, sou a pessoa mais feliz do mundo. Então você vai ficar repetindo esse ciclo aqui, quando se deveria aproveitar o equilíbrio emocional para sair do jogo e não achar, né, que isso aqui é a maior maravilha do mundo. E era assim, né, que tanto as terapias como as técnicas de ciência, né, vamos chamar de divinatória, né, trabalhavam até pouco tempo. E aí eu percebi que todo aquele mapa que a gente recebia era basicamente o nosso contrato por estar reencarnado aqui. Quando você não seguia aquelas variáveis, tá? Porque ele não chega a ser um contrato inteiramente rígido, ele te dá determinadas escolhas dentro daquela programação. É o que produz a falsa sensação de livre-arbítrio. Porém, quando você foge daquilo, aí começam a aparecer vários problemas, e muitas das vezes se atribui a obsessões, que na verdade não deixam de ser, mas são obsessões, digamos assim, fabricadas pelo próprio simulador. Manipuladores. Enfiados aqui, tá? Existe uma espécie de simulador mesmo aqui no planeta, é uma tecnologia, tá? Em que, cara, 99% das pessoas não sabem que isso existe. Sim. Então, quando você vê uma padronização, tá? Não só de comportamentos, de escolhas e de reveses, você percebe que para isso seguir esse tipo de alinhamento, tem que haver um controle por cima disso. Mas a pessoa só percebe quando ela abre a percepção dela para isso. Quando ela acha que o que importa é carro, casa, apartamento, né, como comenta o professor Hélio Couto, ela não vai enxergar nada disso. Ela simplesmente põe aquela viseira e segue na frente que atrás vem gente, né, como diz o ditado popular. E é aí que mora o perigo nisso tudo. Você, como terapeuta, você já conseguiu perceber isso dentro do teu trabalho, já durante os anos, com pacientes, né? Você tem algum exemplo, alguma coisa, sem citar nomes, lógico, né? Que você pudesse comentar com a gente? Sim, sem dúvida. Isso é completamente o que acontece no dia a dia, né? Eu digo da intencionalização, por exemplo, a gente tem três etapas que a gente enxerga, que eu trago lá. A primeira etapa é a separação. A separação é essa que a gente vive. Ou é você ou sou eu. A gente está nessa competição, a busca da sobrevivência para se encontrar, achar que é alguma coisa. Mas eu estou sempre enxergando a rivalidade com o outro. O segundo nível de consciência, a gente consegue ir para a cooperação. Isso daqui eu acho que já seria 1/3 para menos da população.
Nessa cooperação, eu começo a aceitar a tua ideia, mais a minha ideia, a gente pode criar uma nova ideia. O terceiro nível de consciência é a unidade, é o somos todos um. É o compreender que eu realmente faço parte dessa consciência, que tu é um espelho de mim, tu é um outro fractal de mim, e que a gente está vivendo nessa grande matrix para a evolução. A hora que tu estava falando, eu estava me lembrando do filme do Matrix, né? O próprio filme do Matrix, o Neo, quando ele chega lá e encontra o arquiteto, e aí o arquiteto diz, não, você já veio outras vezes aqui, você já fez outras coisas, você já tentou outras vezes e tudo mais. Então, esses números, a numerologia e tudo mais, traz aquele formato padrão, onde a Matrix, ela quer exatamente que tu continue acreditando que tu é esse ser da rivalidade, da competição, que tu não consegue fazer nada, que tu simplesmente tem que correr para pagar conta, para ter dinheiro, que algumas vezes tu vai ter sorte ou azar, que nada depende de ti, é o externo, né? E como o Yang já dizia, enquanto você não tomar consciência do seu inconsciente, você vai ser levado por ele, vai chamar isso de destino. A hora que eu começo a tomar consciência, nesse segundo nível, eu começo a trabalhar a lei da atração. Porque, afinal de contas, como Caibalion já dizia, se o universo é mental, tudo é mente, tudo é energia, frequência, vibração, eu estou numa frequência baixa, o externo é reflexo do meu interno, então eu passo a ficar vibrando naquela situação. E aí veio o que tu disseste, tá, mas eu comecei a enxergar, eu estou saindo da Matrix aqui, opa, peraí só um pouquinho, vamos colocar um monte de problema, porque ele ainda tem a crença religiosa lá atrás, que vai dizer para ele, dinheiro é sujo, dinheiro é pecador, se tu não tiver, se tu ganhar dinheiro demais, tu vai para o inferno, tu vai arder no inferno, para lá. E eles, meu Deus, meu pai e minha mãe me disseram isso, o que eu vou fazer? Aí vem o pertencimento. Se eu pertenço àquela família, como que eu vou traí-los? Eu não consigo abrir mão. E a Matrix é bem engendrada nesse aspecto, criando esses mecanismos. E à medida que eu vou tomando consciência de que o nosso objetivo aqui é ser e não provar ser, eu posso simplesmente aceitar que o meu externo é reflexo do meu interno. Esse pensamento, sim, ele cocria. E aí, nisso, eu começo, no que eu vejo que somos todos um, eu posso enxergar que todos são exatamente... são mestres, todas as pessoas são mestres, são fractais que estão me mostrando aonde eu posso trabalhar. Mas não mais enxergando daquela maneira engessada, né, de que lá foram as primeiras pistas. Mas para o primeiro nível de consciência, aquela pista define o máximo da onde eu posso ir. Que nem a gente tem lá na Índia, né? Eles têm as castas lá. Ninguém da terceira casta vai para a primeira casta, é impossível. É o que a gente consegue enxergar também nessa cultura global. Não, quem nasceu pobre vai nascer pobre, quem nasceu rico vai nascer rico. Por isso que tinha os reis, e que aquilo era perpetuado geração após geração, porque ele jamais poderia deixar de ter o reinado, o feudo. Mas isso daí era só para aqueles seres que viviam dessa energia de que todo o resto vivesse no sofrimento. Então, no processo terapêutico como um todo, via várias vezes. Por isso essa migração, para entender a intencionalização, é um processo, inclusive, que traz ferramentas para que eu possa trabalhar o ressignificar dessas crenças, tomar consciência dela, para que eu vá liberando e trabalhar cada vez mais a autossugestão daquilo que eu quero cocriar. Porque se eu sou, como eu trago lá na intencionalização também, se eu sou o roteirista da minha vida, o ator principal e o espectador, como espectador, se eu estou vendo que aquele roteiro não está bom, eu posso mudar. Mudo o roteiro e faço uma nova interpretação. É isso que a gente faz antes de encarnar. Só que para a maior parte da população, eu encarno e tem aquele roteiro todo. Eu me lembro que um dos projetos que eu tinha antes de surgir a intencionalização era mapeamento energético de propósito. Eu queria trazer o propósito das pessoas. Não, tá aqui, ó, isso daqui é o teu propósito de vida. Eu vi, não, o propósito é ser. E se o meu propósito é ser, eu posso ser qualquer coisa. Eu vou ter aquele roteiro, sim, mas a hora que eu sair para fora da caixa daquele roteiro, eu vou ser e vou continuar tendo um roteiro, um propósito de entrega. Esse propósito de entrega pode ser para aquela pessoa que escolheu ser bilionária, tanto que para aquela pessoa que está lá sendo um mendigo de rua, mas quando ele é verdadeiramente, ele vive uma experiência que está trazendo crescimento para essa grande consciência também. Porque o que é o espiritismo e as outras coisas, e isso está em vias de cair por terra aí, e é só fazendo um parênteses que tu tinha trazido, dado a 13 Atlas, impressionante mesmo esse relato que tu trouxeste, né, de que o pessoal não tem a menor noção disso. Pô, caramba, para mim também só aparece esse troço, 13 Atlas passou, já passou, mudou a frequência, harmonizou todos os planetas ali, todos
todos que estão na nossa órbita aqui, está todo mundo numa nova frequência, com mais harmonia e tudo mais, está liberando crenças, está liberando um monte de situações, a gente está expandindo a nossa consciência, mas por que não pode ser revelado? Imagina um castelo de cartas desmoronando, André. Imagina essa turma que acredita que Deus, né, tá lá o senhorzinho, velhinho, de barba branca, ele é punidor ou ele é benfeitor, e daqui a pouco vê que a nossa mutação genética foi feita pela incorporação de genes extraterrestres junto com alguma outra genética, que foi feita toda uma mutação, que aqui era no laboratório, e que disso daqui surgiu esse ser que nós somos hoje. Que dos 12 filamentos nós fomos desativados realmente 10, e que eles agora estão começando a ser reativados, e que a ciência não sabia provar, e que, meu Deus do céu, e se começar a reativar isso daí agora, depois da passagem de 13 Atlas e dos outros 3 cometas que vem até o final do ano, liberando mais e mais informações. E aí? Como que a religião vai se perpetuar em pé? Como que aquela crença toda de que o poder, o governo é que está lá para garantir o bem para a sociedade, não cada um de nós? Por que não se trabalha forte educação emocional? Porque a partir do momento que eu começo a me desenvolver, dominar as minhas emoções, o meu cérebro reptiliano, que é o mais primitivo que nós temos, o meu cérebro límbico, das minhas emoções, e começo a cocriar as coisas, eu não preciso de um governo, não preciso de um Bolsa Saúde, um Bolsa Família, não preciso de nada disso. Eu sou o co-criador da minha realidade. E aí desmorona todo o resto. Mas, Ricardo, eu concordo, né, com uma boa parte do que você colocou, porém, eu percebi que você tocou até aí no assunto, né, do que nós aqui estamos no laboratório, né? E a gente só tinha que se perguntar, a maioria das pessoas, né, de que lado, a quem pertence esse laboratório, né? Porque esse laboratório aqui, ele, assim, é muito esquisito, tá? Eu tive... Tem duas formas. Não sei se tu quer que eu responda agora ou tu quer trazer mais alguma coisa. Não, eu vou te deixar responder, só um minutinho só. Então, o que acontece, cara? Por incrível que pareça, tá? Eu tive com mapas de algumas pessoas em que, cara, assim, a experiência delas atual aqui no planeta é algo bem complicado, tá? Muito complicado, tá? É como se você dissesse para essas pessoas o seguinte: olha, aquilo, né, que todos nós acreditamos que seria o básico, tá, para nós termos um certo equilíbrio mediano, né, você não vai ter isso por conta da programação que você traz nesse momento, seja derivado, né, de um somatório das anteriores ou algum outro aspecto, que agora eu não lembro de cabeça, que faz com que a pessoa seja assim, ou tenha que passar por isso. Então, isso, tá, de uma certa forma, está sendo monitorado pelo que nós demos o nome aqui no canal de simulador, tá? E isso também passa a ser um banco de dados para quem está de fora. Então, basicamente aqui, o planeta Terra, tá, hoje, até o momento, ele é uma fazenda, um laboratório e uma prisão. Tá? Por conta disso, tá, o que a gente observa é que a nossa prerrogativa de muitas coisas ela é praticamente tolhida. A gente, às vezes, consegue uma certa estabilidade mediante sempre abrir mão de uma coisa ou de outra, que também é importante para a gente, tá? Sem contar um determinado aspecto, aí a gente já entra no que muita gente pode considerar como ficção científica, tá? Das realidades paralelas, tá? Na qual se possui, às vezes nós nem temos fractais em muitas linhas, porém a gente às vezes de uma forma ainda inconsciente pode pular de uma linha para outra, modificando completamente determinadas configurações. Eu vi isso, Ricardo, por quê? Né? Eu tive a oportunidade de, há poucos anos passados, trabalhar com desenvolvimento de software, né? A gente desenvolvia software específico para
cada caso que uma empresa ela necessitava. Tá? Não era software pronto em que você se adapta ao software. O software tinha que se adaptar a você. Então, a gente desenvolvia isso. E quando eu comecei a observar a vida das pessoas, as programações que vinham mediante o mapa delas, seja astrológico, seja numerológico, tá? Em que ela tinha que seguir aquela narrativa, e é o contrato encarnacional dela. É um contrato. Isso não é algo para ser questionado. Eu até fico surpreso quando eu vejo pessoas na internet dizendo que fazem trabalho de quebra de contrato. O que acontece, Ricardo? Se você pedir um empréstimo no banco, e você assinar um contrato, e você chegar lá para o gerente e dizer, olha, eu estou quebrando esse contrato. O que te acontece? Né? A tua vida não vira uma verdadeira bagunça. É exatamente isso que acontece. Muitas das vezes, tá, uma negociação de contrato envolve o seguinte aspecto, né? Você negocia algo que você acha muito importante para você ou para um paciente. Se você tiver essa prerrogativa, né, de ser uma espécie de advogado lá do outro lado nessas questões. Mas não é dito para essa pessoa, tá, que ao ela se libertar de um determinado aspecto, e é importante para ela a libertação disso, que ela vai estar abrindo mão de algumas coisas que ela não faz nem ideia. Isso não é nem mostrado. Isso, basicamente, é dizer, Ricardo, que você muda a tua realidade. Algo que para você era, assim, muito sólido, de uma hora para outra, aquilo desmancha na tua frente e você não consegue fazer nada. Simplesmente, naquela realidade que você pediu para que um determinado problema fosse resolvido, naquela nova realidade, ele foi resolvido. Porém, outras circunstâncias mudaram em função disso. Porque as linhas existenciais, elas já existem. Não é você que faz. Como o filme De Volta ao Futuro, aquele lá, né? Você somente acessa as linhas. Tá? É a vida que passa por você, não é você pela vida. Isso é muito difícil as pessoas conseguirem entender e ter esse tipo de informação. Tá? Então, o que a gente faz, e aí teria que ser feito de uma forma assim, muito técnica, é você tentar, aos poucos, ir encontrando os pontos e fazendo os ajustes. Tá? Por isso que, quando eu comecei a desenvolver essa nova forma de conclusão da numerologia, tá? Eu entrego para a pessoa as predisposições, toda a configuração dela, e eu digo para a pessoa, teu mapa está aqui. Tá? Dúvidas, me procura no Telegram. Por quê? A pessoa tem que aprender a observar o que está sendo dito no mapa dela e fazer a análise da própria vida. Sem dúvida. Tá? Para que ela exercite. O que eu vejo de gente, cara, que desde os tempos antigos, gasta uma grana no mapa e depois enfia na gaveta, porque não entende e quer tudo mastigado. Qual o tipo de pessoa que eu tenho que me relacionar? Qual é o local no planeta em que as energias são mais favoráveis para mim? Gente, entendeu? Isso é matriz de controle. Total. Agora, quando você começa a se interessar em conhecer o teu contrato, quando você não tem mais preguiça de ficar lendo aquelas letrinhas de banco, né? E você chega lá e presta atenção no que você está fazendo, no que você está lendo, medita ou reflete nos caminhos e nas escolhas ou nas situações que você tem no dia a dia, né? Fazendo essa comparação, você começa a ajustar o seu mapa. O grande problema, Ricardo, está quando o mapa diz uma coisa e a pessoa, por exigência social da matriz de controle, está em outra. Imagina só uma pessoa que já tem uma certa idade, fez diversas escolhas e, de repente, tem até uma estrutura familiar totalmente calcada na matriz de controle. Como é que, de um momento para o outro, ela, deixando de acreditar nisso, ela vai mudar
não só a vida dela, ela vai ter que mudar a vida dos terceiros que dependem dela. Olha só a problemática que a matriz de controle terrena colocou na mão de todo mundo. Isso, na minha opinião, tá, não é para levar ninguém a evoluir. Você simplesmente joga todo mundo em situações tais e fica difícil da pessoa conseguir sair pela questão da pressão que sofre. Eu tive conversando com uma pessoa há uns dias desses, e essa pessoa ela tem uma característica no mapa chamada de decaída, né? Decaída é uma pessoa que atingiu um determinado estágio de aperfeiçoamento aqui dentro da matriz de controle. Isso quer dizer o quê? Informação, né? E por algum motivo ela utilizou essa informação em proveito próprio, prejudicando semelhantes. Então, dependendo da forma que foi ser usado isso, tá, ela já não cumpre nem karma, ela cumpre realmente um decaimento com situações muito difíceis na vida dela, em determinados aspectos. Porém, tá, uma coisa muito interessante, que isso não ocorre só no planeta Terra, tá? A gente tem informações que isso já ocorreu também e ocorre em outros planetas, é que muitas pessoas, muitos fractais de almas, tá? Até do que as pessoas chamam de sementes estelares, são colocados dentro de determinadas situações. Por exemplo, vamos supor, você é um iniciado, você tem informações de manipulação de formas de pensamento e por aí vai, de magia, né? Aí você está num mundo completamente distópico como o nosso, aqui atualmente. Uhum. Aí chegam na tua casa, trucidam a tua família. Cara, tu não vai usar o que você tem em cima, né, das pessoas, dos mandantes, ou de quem foi que fez um negócio desse, tu perde o controle, cara. Quer dizer, a matriz terrena te leva à loucura. E aí, o que acaba acontecendo? Quando você está numa prisão, num simulador, tá? A gente está vendo muito isso aqui no Brasil atualmente, né? Você reage contra alguma coisa errada e você não é punido com relação àquilo. Uhum. É algo muito interessante, né? Como a matriz de controle ele consegue cercar pessoas que assim vieram com um determinado tipo de atribuição aqui, atribuições às vezes importantes, e deturpa toda a vida da pessoa. E quando ela desencarna, muitas das vezes, com a consciência praticamente resetada, ainda incutem na cabeça dela que aquilo que ela fez, muitas das vezes, uma espécie digamos assim, de preservação da própria vida, da família dela, é algo errado e que ela tem que pagar karma daquilo, tem que voltar inúmeras vezes para consertar algo que não foi ela que fez. Aí a gente chama isso de holograma. Então, essas coisas todas, Ricardo, a gente, quando analisa, ou quando a gente passa a analisar alguns pacientes, às vezes a gente tem contato com essas coisas, né? E fica muito difícil para a gente, naquela hora, até escolher palavras, ou saber exatamente que tipo, né, de artifício nós vamos utilizar para tentar contornar esse tipo de situação. Você consegue ou já viu algo nesse sentido? Sim. Exatamente por isso que a intencionalização e com os clientes eu trago essa linha, né? Nós precisamos, à medida que eu começo a me conhecer mais, a dominar, eu tenho 5 pilares para trabalhar. Primeiro, a autoidentidade. Quem é a identidade que eu sou e a identidade que me disseram que eu sou? Eu preciso trabalhar a observação, porque a maior parte de nós não se observa, simplesmente é levado ao que os outros dizem que você é. O que nos torna dependente dos outros é a falta de auto-amor. Como eu não me amo, eu não encontro valor naquilo que eu faço, eu me submeto o tempo inteiro aos outros. Aí eu preciso trabalhar de novo, meu ego imaturo, o autocontrole, para com a autorresponsabilidade eu começar a co-criar. Tu tinha dito lá no começo o que eu entendo sobre essa situação. Eu vejo que tem duas grandes origens. O planeta Terra em si, no começo, ele veio como um grande laboratório do cosmos,
onde vários seres arcturianos, andromedâneos, sirianos, pleiadianos e tudo mais vinham trazendo a sua genética, e através disso a gente, inclusive, estava fora do eixo de proteção, né, da Federação Galáctica, do Conselho Galáctico e tudo mais. Mas aí, como estava fora, naquela terra de ninguém, está tudo bem. Nisso vieram aqueles seres que sempre tem, esses seres um pouco mais que não acreditam na luz, que para a nossa religiosidade chamavam dos anjos caídos, aqueles que repugnavam a Deus e que não acreditavam a Deus. Então eles, como não acreditam na luz, eles podem botar o terror, e realmente botam o terror. E aí então criou todo esse holograma, toda essa parte que aprisionou, digamos nós, dentro dessa questão, porque mais ou menos como o filme aquele Monstros S.A., eles vivem desse caos que a gente gera, dessa angústia, da raiva, do medo, da tristeza, da ansiedade. Por isso que o jornal, a mídia, que é completamente manipulada por eles, 95% das notícias é ruim. Por isso que no círculo das conversas, aquilo que dá mais ibope é falar de coisa ruim. Por isso que vira e mexe, a gente chega, todo mundo... vem os salvadores, por quê? Porque ele está lá para salvar, porque alguém passou um problema ruim. E como que a maior parte da humanidade fica na vítima? Porque a gente foi ensinado de que o pai e a mãe vão e nos dão. Só que daí essa própria Matrix vai lá e coloca aquele pai que mãe, que daqui a pouco abusa, que estupra, que castiga. E aquela criança, ela cria um conceito de amor deturpado. Acredita que agressão é amor. Não, mas isso não é agressão. Só que a dor que eu sofro é a dor que eu replico. Vídeo filme A Cabana, vídeo filme Aitônia, vídeo de tantos outros materiais. Mas há mais de 2000 anos veio alguma pessoa aqui para nos mostrar, assim como o Buda fez. O que é? O que ele veio fazer? Chegou lá, fez o milagre e tudo mais. Onde é que ele não conseguia fazer milagre? Na cidade dele. Por quê? Porque enxergavam ele como carpinteiro e não como aquela pessoa que poderia fazer o milagre. Quando foi julgado, quem vai ser liberto? Barrabás ou ele? Não, Barrabás estuprou, matou, fez um monte de coisa. Não, libera ele. Libera o Barrabás. Porque queriam ele crucificado. Em todos os momentos, o que ele fez? Tu acabou de trazer um ponto. Nossa, mas ele está vendo a pessoa passou por um monte de justiça. Judas, por que Judas tirou a própria vida? Porque Judas chegou e disse, eu entreguei o cara, sei do poder dele, ele não vai fazer nada. Não, não vai fazer nada, porque o objetivo era não fazer nada. Era realmente mostrar que quando eu tenho domínio emocional, quando eu compreendo que eu sou uma consciência vivendo a vida através do corpo, isso que vão me tirar, não vão me tirar. Eu sou um personagem aqui, eu sou um holograma disso daqui. E quando eu entendo essa dinâmica, eu derrubo a Matrix. Porque eu saio dos votos e dos contratos que me definem quem eu sou. Só que para eu conseguir fazer isso, eu preciso ir ressignificando as crenças, trabalhando essas questões e fomentando através aquela terra lavrada. Eu vou carpindo para que eu possa ir adiante. O entendimento que a gente tem na intencionalização é de que nós somos uma consciência em expansão. A Terra é um planeta, digamos, de primeira série. Básico, 3D. Estamos saindo da 3D e indo para 5D. Não vai ser um estalar assim de dedos, vai a separação do joio do trigo. Vai quem realmente se colocar na consciência, na frequência. Por isso o autoconhecimento é tão importante. Porque, como já diria Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Mas mais do que isso, uma vida sem autoconhecimento é uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, nosso objetivo como ser, eu preciso ver desse programa que tu trouxeste, é fantástico, inclusive, para quem busca depois na intencionalização, super vou indicar de te procurarem também, para que possam ver esse ponto de luz e sombra, aquele lá era o programa básico. Então vamos trabalhar, resetar esse programa básico e ver, eu tenho poder, tenho capacidade de além disso? Tenho capacidade. Mas eu tenho que escolher o que está me trancando, quais são os meus calcanhares de Aquiles. Porque se eu não sei isso, isso está no meu inconsciente, isso foi a minha programação básica que eu aceitei. E enquanto eu não torno isso consciente, eu estou preso. Exatamente como toda a população. Agora, a hora que eu torno isso consciente e percebo, eu sou uma consciência vivendo aqui. É que nem eu chegar e dizer, eu quero ir lá para os Agulhas Negras. Aí cheguei lá para os Agulhas Negras, nossa, mas isso daqui é difícil demais, é muito puxado, estão me exigindo demais daqui, eu quero sair. Peraí, só um pouquinho, tu que pediu? Tu não pediu para passar por esse teste de agulha negra? Para que tu possa depois alcançar aquele outro resultado, é esse. Então, um grande benefício que a gente enxerga nas pessoas que vêm praticando a intencionalização e que eu venho sentindo é encontrar compaixão. As nossas emoções, como o Rumi já dizia, as nossas emoções são como hóspedes. Elas vêm e vão, elas deixam um pouco de si e levam um pouco de mim. Eu preciso tomar consciência dela, entrar na dança. Toda vez que eu me lembro que eu sou um ser vivendo uma experiência,
Eu paro de entrar nesse ponto que a Matrix tenta me forçar. Tenta me colocar nessa dúvida toda. E é o que eu preciso dominar? As minhas emoções básicas. Quando eu começo a dominar aquilo que tu disseste, pô, mas que injustiça isso daqui. Isso é uma das 8 feridas emocionais. Traição, negação, separação, julgamento, injustiça, abandono, rejeição. Quando eu percebo essas situações que faziam parte da programação e eu aprendo a dominar elas, eu não sou mais marionete. Eu não sou mais levado por isso. Eu vejo, ok, está acontecendo aqui a situação, pô, estou na escassez ali, estou sem dinheiro. É verdade, como é que está sem dinheiro? Jesus em algum momento se preocupava? Buda, o que foi Buda? Buda, ele era o príncipe. Tinha tudo, o pai dele criou um castelo com um muro enorme exatamente para que ele não visse o caos que era do lado de fora. Ele prensou um funcionário, um discípulo lá, e disse, olha, ou tu me leva para fora, eu vou te matar. Aí o cara levou ele viu a tristeza, viu morte, viu tudo, culpou o pai dele. Pô, o que é isso? Olha o que tu fez com a população. Abriu mão do reinado, saiu para viver lá na miséria e tudo mais, sofreu, quase morreu de fome, mas não estava encontrando ali. Aí diz que ele parou embaixo de uma árvore para ficar 48 dias em jejum, até ele se sentir iluminado. Ele não cedeu à pressão, diz, nossa, mas tu é o filho do rei. Como assim tu vai abrir mão? Tu é o filho do rei, tu tem tudo lá. Sim, eu vou abrir mão. Eckhart Tolle morou 2 anos em um banco de praça. Não porque ele queria ser miserável, mendigo, não, ele simplesmente encontrou também essa iluminação dentro dele, percebeu que ele não precisava daquilo lá, fez o teste com ele, as pessoas começavam a sentar ao lado dele, ele dava conselhos para ela e, de repente, quando ele menos esperava, se tornou um mentor espiritual, voltou a ter alguma coisa, mas ali ele já tinha passado por todo o processo dele de depuração, de compreensão do game. Então esse que é o grande ponto, né, André? A gente precisa voltar a perceber esse ser, peraí, só um pouquinho, isso daqui está me levando isso daqui é o padrão. Nesse padrão, que emoção eu estou sentindo? Estou sentindo raiva, medo, angústia, tristeza? Deixa eu ressignificar isso daqui. Quando eu ressignifico isso tudo, eu inclusive passei por uma situação, tive clientes também com aspecto de raiva, de nossa senhora, eu sabia que ia ter um encontro lá e que ia ter muita raiva. Eu digo, pô, eu vou trabalhar. Trabalhei 10 dias antes sentindo, através do RME, ressignificação de memória episódica. Sentir aquela raiva, como é que é causar raiva, como é que é sofrer raiva, libera raiva, libera raiva. Vamos sentir depois do outro lado amor incondicional. Como é que é sentir o amor incondicional? Chegou lá nessa situação, nós temos 2 grandes formas de passar pelas experiências. Ou a expiação, ou envolver tudo isso, ou a aprovação. As nossas questões, elas vêm por aproximações sucessivas. Eu posso ir aproveitando só na expiação. Mas, se algumas vezes a gente não aprende no amor, a gente vai para a dor. Então eu vou para a aprovação. E aí eu estava vendo lá aquele circo, estava saindo incólume ali daquela situação toda, sem nada ter acontecido de raiva. Que legal, né? Mas no último instante lá, 2 partes lá, debatendo, discutindo calorosamente. Eu digo, opa. Aí cheguei, pô, gente, não dá pra gente fazer de uma outra maneira. Uma das partes virou para mim, o que tu tá pensando? E eu, uau! Vamos fazer o teste aqui da Matrix. Vamos ver se eu vou morder a isca, entrar na raiva, ou se eu vou ver se eu realmente dominei aquela raiva que eu também tinha dentro de mim. Eu simplesmente dei um abraço na pessoa e disse, sabe que eu te amo? Eu sei onde é que tu tá. Porque quando a gente aprende, compreende as nossas emoções, a gente entra num ponto de compaixão, de empatia, que tu entende a dor do outro. Aí eu entendo, pifiamente assim, um insight, um momentinho do que Jesus talvez tentou nos dizer. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu estou me amando, quando eu estou em equilíbrio, aquela situação com o outro fica tranquila. E você não acha, Ricardo, que todas ou a maior parte dessas situações de desequilíbrio emocional, seja das pessoas ou nossa também, muito disso também não tem um dedinho tecnológico por trás disso? A Matrix sempre tem, né, aquele campo de... o que acontece, né, André? Como que funciona tudo isso? Tem essas tecnologias que a gente conhece, frequência, vibração, televisão. A maior parte das pessoas, o que é instigado é ver jornal. Na minha família, lá, o meu pai chegava, o horário do Jornal Nacional era sagrado. Para todo mundo, fica quieto, tem que ver a notícia. Quando era uma coisa teoricamente confiável. Imagina aí, tu fica acostumado a ter que ver o jornal,
O jornal já coloca lá. Então, à medida que tu vai absorvendo, o teu externo é reflexo do teu interno. À medida que tu vai absorvendo aquelas crenças, e tu acredita naquilo tudo lá, então tu vai te tornando esse ser manipulado disso. Eu preciso correr para ganhar dinheiro, para ter status, para ter reconhecimento, para provar que eu sou bom. Agora, a partir do momento que eu me distancio um pouco disso, porque isso daqui vai me levar mais do mesmo, que eu começo a realmente entrar no silêncio, que eu começo a ressignificar as minhas crenças. A partir desse silêncio, eu começo a me reconectar com o meu eu superior. Me reconectando com o meu superior, o que é o nosso objetivo? É ser, é viver cada experiência. Então, tu vai fazendo o teu trabalho, nossa, como é que é essa experiência desse mapa astral aqui, numerológico? Ah, eu fiz esse mapa, nossa, esse mapa, que legal. E como é que é essa outra experiência? Como é que é essa outra experiência? A gente vai entregando cada vez mais o nosso melhor. Aprender, experienciar e ensinar. Depois tu vai criar um método, como tu criou, e tu vai poder ensinar, compartilhar isso daí para deixar esse legado, que é o nosso objetivo de alma. Foi o que o Tesla fez aqui. Foi o que o Thomas Edison fez aqui. Foi o que tantos outros inventores fizeram. Deixaram aquele legado. Esse é o nosso objetivo como almas. Agora, à medida que eu me sucumbo a esse aspecto, e sim, hoje existem tecnologias que também nos fazem, a hora que eu estou entrando numa vibração alta, vem larga a isca. Pega lá o Chico Xavier. Chico Xavier estava lá caminhando uma vez com o Emmanuel. Tropeçou. E o Emmanuel só disse que era o Emmanuel, era o mentor do Chico. O Emmanuel disse para ele, Chico, agradece. Ele disse, como assim, Emmanuel? Pô, tropecei. Agradece, Chico. Aí eu acredito. São exatamente essas sementinhas, né? Vai lá, empurra ele para ele tropicar, para ele ficar com raiva. Ficou com raiva, baixou a frequência. Baixou a frequência, é a porta de entrada. Então eu tenho que estar atento, esse é o orar e vigiar, eu digo que é olhar e vigiar, eu tenho que estar atento a essas sementinhas para ver o que eu vou nutrir. Se o externo é reflexo do meu interno, se eu me incomodo que o cara no trânsito fechou ali, se eu me incomodo com a gota do vizinho, se eu me incomodo com aquela... e aquilo vai acumulando dentro de mim, é óbvio que eu vou emanar isso e aí eu estou nutrindo a Matrix. Agora, a partir do momento que eu vou me colocando neutro, vou me colocando em paz, vou me compreendendo, vou cocriando, vou intencionalizando alguma coisa daquilo, ter a intenção e a ação daquilo que eu posso cocriar, eu tô saindo dessa dobra. Eu tô, como tu disseste lá, eu tô criando uma realidade paralela de uma outra realidade, de uma outra situação. De uma forma diferente, você está colocando as coisas que eu tenho dito para as pessoas, né? Só que eu coloco dentro da minha formação de exatas, de uma situação, de uma forma mais tecnológica, né? Que o comportamento a nossa reação é o que define a matriz de controle. Não é nem a questão dos eventos, porque quando você está aqui dentro de um planeta laboratorial ou prisão, tá? Os eventos eles não deixam de existir. Agora, a sua reação a eles é que faz com que eles sejam mais intensos ou que eles fiquem mais esporádicos, ao ponto até de que quando eles ocorrem, você nem se dá conta, caso você saia desse tipo de frequência, né? Então, esse é o principal. Porém, né, existem determinados eventos que nós, de forma inconsciente, acabamos fabricando eles, né? Por questão de não conhecer exatamente qual a nossa função, qual o nosso contrato e tudo isso mais, né? Mas foi interessante, porque você, dentro de uma ótica terapêutica mesmo, né? Assim, raiz, vamos chamar, né? Você colocou a coisa da mesma forma que eu alerto as pessoas, tanto que no trabalho que nós estamos desenvolvendo sobre o simulador Terra envolve todas essas questões. Eu tenho falado, vamos supor, a questão do medo, da culpa, que vai ser o assunto dessa quinta-feira, a questão do tempo insuficiente, entre outros temas que agora eu não lembro todos de cabeça, eu chamei eles de algoritmo, como se fossem coisas já pré-fabricadas pela própria matriz de controle, porque é onde está todo mundo enfiado, ela não tem que ter trabalho. O simulador pega as formas de pensamento, as formas de sentimento que cada um manifesta em função da exposição a esses algoritmos e devolve para a pessoa exatamente aquilo que ela está reagindo.
Entendeu? É assim, é matemática a coisa, né? Isso fica muito evidente. Então, quando a gente, pelo menos, sem conhecer exatamente essa questão tecnológica, mas você trabalha no sentido de tentar harmonizar, né, o gradiente emocional das pessoas, você está dando condição para que elas, pelo menos, consigam equilibrar da melhor forma possível a vida delas, de forma a poder ter as escolhas dos caminhos delas mais, assim, de uma forma mais lógica, né, mais construtiva, né? O que eu, depois de algum tempo, percebi, né, não é simplesmente buscar fama, riqueza, não que isso você não possa Não ter, que seja mas ruim. isso não pode ser algo absoluto, você viver Não. só por isso. Não pode O que ser eu a conheço, busca. e o que eu, isso, a pessoa, ela, mas é o que nos ensinam. Você lembra Óbvio. da época lá de trás do colégio e tudo como nós éramos guiados pela família, pelo sistema educacional? Isso hoje ainda ficou pior ainda, né? Tanto que o mundo está do jeito que está por conta desse colapso, né? A nível do que cada um acha que é importante para a própria vida, né? Mas é legal, Ricardo, legal assim escutar, né? Uma colocação, não que isso seja novidade, né? Mas a forma, né? Que se coloca isso é que é interessante que as pessoas tenham a oportunidade de ver realmente o lado de um terapeuta e não Sim. somente o lado de alguém aqui do canal que estão acostumados a ouvir, né? De uma forma até técnica, porque eu gosto de trazer a coisa nesse sentido, né? Mas também olhar um outro lado, isso é importante para as pessoas desenvolverem a percepção delas. Tem algumas perguntinhas aqui, Ricardo. Como Bora. nós já temos aqui quase 1h10, eu não costumo estender muito live durante a semana, porque as pessoas Sim, trabalham, né? sim. Eu vou começar a colocar aqui em ordem, que eu vi aqui. A primeira aqui, fantasma amazônico, né? Eu vou colocar aqui na tela, ver se você consegue. Dá para ver aí, Ricardo? Dá para ver. Qual é o sentido da existência? Para mim não serve para nada, melhor nem existirmos. O sentido da existência é uma evolução. É que nem no colégio. A gente pode achar que o colégio não valia para nada, mas aí tu vai lá, tu aprende a te alfabetizar, depois tu aprende a juntar as palavras, a formar frases, depois tu aprende a escrever, e aí com isso tu pode deixar conteúdos para várias outras pessoas. O sentido da nossa existência é o mesmo. A gente nasce nesse plano que a gente vinha dessa maneira bastante lenta, e agora a frequência acelerando, e dizem que todos esses, e aí a gente começa a ver evidências, né? Hoje as crianças não precisam abrir os olhos, falar quase com 1 ano, começar a conversar depois de 1 ano e meio, 2 anos, elas já com 2, 3 meses já estão falando, já estão interagindo, já estão reagindo muito mais rápido do que foi na nossa época. Então, o nosso sentido é uma experiência, esse grande holograma, esse grande game, traz a experiência de viver, sentir, somatizar as coisas que nós, em uma consciência mais elevada, não temos como. Eu já estou lá, eu já sou o todo. Imagina o seguinte, né? Imagina que tu está lá, tu é o todo. E como todo, mas como é que eu vou experienciar agora o meu colégio sendo o rei da cocada, sendo o mais bonito do colégio? Então eu tenho que ir lá e faço uma experiência de ser o mais bonito. Agora eu quero ser o mais feio do colégio. Aí vai lá e faz outra experiência do colégio. Agora eu quero ser o mais burro do colégio. Vai lá e faz outra experiência. Agora eu quero ser o mais inteligente do colégio. Vai lá e faz outra experiência. Ou seja, é isso que a gente veio fazer, experienciar. Nós temos infinitas formas de tomar consciência para, sendo uma extensão dessa grande consciência, experienciar isso, nutrir. É como se eu pegasse o Google Drive, eu tenho ali um formulário, vamos lá, hoje tu vai fazer uma viagem para o Amazonas. Como é que é o Amazonas? Como é que é a temperatura? Como é que é a pressão? Como é que é a água? Como é que é a comida? Faz o relatório, sente através. Esse é o ponto mais importante que nós temos, é sentir, tomar consciência. Hoje as pessoas estão se desconectando porque elas vão fazer qualquer coisa. Aqui é a virada do ano, está todo mundo com o celular apontando, mas ninguém está tomando consciência. Ninguém sente, para, experiencia o momento. Quando eu paro e experiencio esse momento, ele se torna eterno. Isso eu fiz. Estou experienciando, aí eu faço o upload. Como é que é o upload? Pronto, obrigado por essa experiência. Eu não fico preso. O mesmo são as dores, tudo mais trauma. Todo trauma, o passado e o futuro não existem. O único tempo que existe é o agora. Tu não tem como mudar o passado, mas tu tem como agora ressignificar aquela ideia
que te foi incutido, ou que tu viveu aquela experiência, que aquilo está te atormentando. O futuro também só existe agora. Tu pode ter uma ideia, o teu futuro vai acontecer de acordo com a tua intenção e o teu sentimento para aquilo. Então, esse é o ponto. Para mim, o grande objetivo da existência aqui na Terra é a gente aprender a dominar aquilo que Jesus, lá 2000 anos, pegando o exemplo dele, mas Buda e tantos outros fizeram, dominar a intenção. Transformar água em vinho é um exemplo de dominar a intenção. Quando eu consigo realmente dominar a intenção, eu não só eu posso cocriar qualquer coisa, como além de eu ficar cocriando coisas como a lei da atração, o filme Aquele Segredo, que tanto circulou, o livro e tudo mais, eu perceber que eu posso ser, e nesse ser eu vou vivendo infinitas experiências. Bom, deixa eu complementar um pouquinho aí, né? Já que ela fez uma pergunta interessante, que pode ser também a de muita gente, tá? Veja bem, fantasma, o que acontece, né? Assim, pelo teu comentário, pode existir determinadas situações, né, no teu cotidiano, na tua vida, né, que faz com que você não tenha muito apreço pela sua existência atual, né? Vamos colocar a coisa dessa forma, tá? Agora, se isso aqui para você não faz sentido, tá? Você tem que, digamos assim, fazer por onde terminar essa sua experiência aqui. E não é de forma negativa que você termina. Tá? Não se liberta, a gente não se liberta dessa espécie de simulação em que nós estamos envolvidos, reagindo de forma negativa, e sim entendendo o jogo, tá? E fazendo as jogadas de forma consciente. Você deixa de ser uma simples peça e passa a jogar. O que acontece, tá? Que eu já disse aqui há minutos atrás, é que determinadas pessoas vieram com determinadas configurações de programa existencial e não são nada fáceis em função do que a matriz de controle já colocou para todos nós, do que é ser legal estar aqui. Então, poucas pessoas, para não dizer praticamente nenhuma, têm a vida que a matriz de controle diz que é algo de sucesso. Quando pessoas atingem um determinado padrão, vocês podem ver isso até em filmes, seja financeiro, seja emocional, aí vem a questão da doença. Quando não é isso, é sempre alguma coisa. Então, vocês percebam que esse planeta aqui, ele acaba, de uma forma ou de outra, se tornando uma experiência de controle emocional para todos nós. Agora, se nós, em determinado momento, começarmos a achar que esse jogo, esse holograma aqui, ele já não nos satisfaz mais, não é chutando o parque de diversões que você sai dele. Você acaba se enfiando mais nele ou vai ficar preso lá para consertar os estragos que você fez. E a coisa, de uma forma simbólica, acaba acontecendo dessa forma mesmo. Tá? Então, o melhor caminho, na minha opinião, tá, é você ter consciência do seu processo, tentar saber qual a melhor solução, qual a questão mais equilibrada que você pode vir a ter em função dos seus caminhos, das suas configurações, tá? Porque não vai ser, logicamente, o que a matriz de controle, o que a televisão, a mídia, o Instagram te mostra como felicidade, aí que está o verdadeiro engano, porque todo mundo que corre atrás daquilo acaba em depressão ou coisa do gênero, tá? Então, é você saber jogar dentro dessa situação, tá? Porque uma hora ou outra, a hora da gente vai chegar, de não estar mais aqui. Se você tiver a informação coerente e tiver o estado emocional e cognitivo alinhado, tá? Você pode, com certeza, chegar do outro lado e dizer assim, bom, eu já tenho consciência que para aqui eu não quero mais voltar, eu não quero permanecer nesse jogo. E isso é possível, desde que você tenha as informações que te abram a consciência. Tá? Todo esse papo de que é uma obrigação voltar para cá para corrigir os erros, isso é entre aspas. Você pode corrigir esses erros sem precisar reencarnar. Tá? Agora,
Por que que isso acontece atualmente? Comigo, com o Ricardo, com você e com outros, tá? Porque nós, sem informação, nós chegamos do outro lado completamente dogmatizados, acreditando na religião, na televisão, e seja lá mais o que for. Então, quando você chega do outro lado, você chega exatamente com a percepção que você criou aqui, durante a matéria. Então, com toda essa manipulação que há no planeta, tá? A possibilidade de você ser manipulado lá do outro lado é 100%. Então, eles não te obrigam a reencarnar. Você é que, por sentimento de culpa e medo, que são os principais algoritmos, você pede para voltar. Por incrível que pareça, você pede para voltar. Tá? Agora, assim, eu não sei, eu não estou lembrado, né, de você participando de outras lives, assistindo o vídeo, qual é a quantidade de informação que você tem. Mas seria interessante, tá? A gente depois, pelo Telegram, desenvolver algumas conversas, algumas trocas de mensagens, para você saber exatamente, eu ter um pouco mais de ideia de onde nós estamos enfiados aqui. Aqui não é uma prova para amador. Não. Tá? A questão aqui, existe toda uma história cósmica, né? E é interessante você ficar sabendo para que você possa, né, tomar um norte nisso daí, tá bom? Tem 3 dicas aqui só para concluir, para complementar aí o que tu traz, André. Primeiro ponto muito importante, né? Quando a gente está nessa dúvida, significa que eu estou muito preso às crenças que me passaram. Então, pega um papel e uma caneta e diz o que teu pai achava de ti, o que tua mãe achava de ti. E aí depois, o terceiro ponto é o que tu acha de ti. Depois começa a te observar no teu dia a dia. Vê disso que tu está fazendo, começa a encontrar um valor. Porque quando a gente começa a achar, nossa, melhor nem existir, melhor não existir porque eu não estou observando a minha ação, a causa e efeito da minha ação. E o terceiro ponto fundamental é trabalhar o auto-amor. Olha no espelho e diz, eu te amo, te faz carinho. A gente não é acostumado a se dar carinho. A falta de auto-amor nos faz ficar dependente, buscando a aceitação, a aprovação externa. E se eu estou em um ambiente onde as pessoas lá também não tiveram amor, também não estão recebendo, eu estou na míngua. É como uma planta que está ali buscando água, mas não tem nenhuma água próxima. Ela vai morrer também. Agora, a partir do momento que eu começo a aprender a me dar amor, que eu começo a observar a minha causa e efeito, e a começar a perceber aquilo que eu tinha lá como uma identidade, que isso daqui não corresponde ao que eu estou vendo, que eu estou praticando de mim, aí tu começa a encontrar valor para a tua existência. É como o Thomas Edison dizia, cada vez que chegava, dizia para ele, você errou. Ele dizia, não é que eu errei. Eu descobri como não chegar onde eu posso chegar. Então, o fantasma, talvez tu possa ter descoberto hoje como não chegar onde tu pode chegar. Não chegar, achar que a tua existência é inócua. Só veio para cá, para esse planeta, as pessoas que realmente são bala na agulha. Quem não tem bala na agulha, que não tem condições de enfrentar tudo isso daqui, não vem para cá. Se tu tá aqui é porque tu é bom. Ou boa. Bom, vamos passar para uma outra aqui. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Aí, Ricardo, para você. Esses contratos que foram feitos não é a manipulação da Matrix que ficam condicionados? Eu acredito que sim, né? O que é a Matrix? A Matrix é como o André falou. Nessa roda de samsara que foi criado, a gente, cada vez que desencarnava, entrava lá no umbral, na quarta dimensão, umbral médio, umbral baixo, sei lá qual dos umbral, e aí vinha esse ponto exatamente que o André disse, mas como assim? Tu matou 3 pessoas, tu causou dano para outra, não, agora tu vai ter que nascer de novo. E então, pela dúvida que eu tenho, eu tenho uma lista, um parênteses, eu tenho uma lista, André, com mais de 100 itens pontuais da Matrix, são 111 hoje, eu já vi que ele pode aumentar mais, e tem uma outra lista com mais de 600 itens negativos da Matrix e outra com os 400 positivos que a gente pode ancorar. Então, nessa manipulação,
Sim, tem inúmeros aspectos que dali eu fiquei com dúvida, fiquei com culpa de ter causado e acreditei naquela historinha, naquele xalalá, desapel lá que me disseram, eu tenho que encarnar de novo para redimir os meus pecados, na roda de Sansara. Não, não vem para nada, porque se a gente escrever o roteiro, quando eu tomo consciência disso, eu escrevi um roteiro. Esse roteiro era para viver aquela experiência. Vivi a experiência. Deu. Mas tu matou 50? Sim, é um game. Tu pega um joguinho ali. Naquele joguinho lá, X-Game, qualquer coisa lá, tu tem que passar de fase, tu tem que matar 500 bonequinhos. Depois que tu passou a fase, vão te dizer, nossa, mas tu matou 500 bonequinhos. Sim, mas faz parte desse jogo. Esse jogo era para eu ver como é que era a experiência de matar os 500 bonequinhos. Senão eu não tinha encarnado ali. Mas não é isso que nos passa uma questão de culpa, de medo, de vergonha, e aí tu tem que voltar para te redimir. Eu sei porque eu tive uma vida que eu era como é? Templário. Aí matei muita gente, principalmente degolado. Em uma outra vida, porque eu estava com culpa, daqui a pouco eu cheguei e disse, fui assassinado, fui roubado, e só me vi aquela parte ali depois. Aí depois eu fui entender, agora eu entendi por que eu passei. Porque dentro desse processo de culpa toda, eu estava lá me vendo, ainda me sentindo culpado de ter tirado tantas vidas. Então eu pedi para que me degolassem em pleno 1800. Não fazia sentido mais. Mas a Matrix coloca esses efeitos de manipulação, nos deixando condicionado a crer que eu tenho que pagar pecados ou coisas causadas. Não, a gente escolheu a experiência, vive a experiência, fecha a conta, passa a régua. E a matriz de controle, tá? Ela não é uma coisa que foi feita há 200 anos, há 500 anos, há 1000 anos, né? Primeiro que a matriz de controle da Terra, ela já veio importada de outros planetas para cá. E foram feitos ajustes, tá? De acordo com a evolução e até o extermínio de muitas sociedades dentro desse processo. Fazendo uma analogia, é algo muito parecido com as próprias IAs hoje, que foram treinadas, né, e ou tiveram acesso a bancos de dados imensos, tá, para responderem ou para, digamos assim, participarem ou resolverem determinadas questões. A matriz de controle ela foi se acumulando de informações perante a resposta que as pessoas davam a determinadas situações. E essas situações elas foram sendo cada vez mais elaboradas, cada vez mais construídas, de acordo com todo um processo histórico que pode ter demandado aí 1 milhão de anos, por exemplo. Tá? Então, a complexidade que isso hoje se transformou é algo assim, sem comentários. Tá? Quem controla isso tem uma tecnologia que a nossa, tá? Mesmo com tudo isso que a gente acha que é o suprassumo, tá? É brincadeira de criança. Tá? É como se você pegasse aqueles primeiros videogames que ficavam com aquela tela piscando preto e branco. A nossa tecnologia de hoje, perante a tecnologia que controla isso daqui, e faz com que nós olhemos para frente, para os lados, e acredite que realmente estamos vivendo algo absoluto. Olha só a diferença de tecnologia que nós estamos tentando copiar ainda. Por isso, tá, nós estamos naquela fase embrionária de botar aquele óculos de realidade virtual, alguns colocam capacetes. Daqui a pouco nós temos salas de holodeck, né, que nem Star Trek. E mais para frente, quem sabe, tá, os jogos vão retirar a sua consciência da tua unidade biológica e transferir para um avatar dentro do jogo. E se você não tomar cuidado, aquele jogo passa a ser a sua vida. Você passa a achar que está vivendo aquilo mesmo. Veja bem se nós já não estamos nesse processo hoje, né, achando que não. Então, tu vai ficar preso num simulador dentro de um outro simulador. Então, essas coisas, tá? Esses níveis de informação, hoje, nos fazem pensar, ou deveriam, né? Nos fazer pensar seriamente no que eu estou metido. Tá? Por que eu vim parar aqui? Tá?
a questão da Terra é algo particular. Tá? Aí nós teríamos que desenvolver toda uma narrativa antes mesmo de você se fractalizar para experienciar dentro do próprio universo material, que não é somente 3, 4D, como as pessoas comentam. Tá? Então, no caso da Terra, aí a coisa... E não só da Terra, né? Tem mais uns 600 e poucos planetas aqui. Isso tudo tem uma história, gente. Para quem não conhece, tá? Para quem está aqui pela primeira vez, tudo tem uma história. E essa história é o que vai te dar sentido, tá? Em muitas das questões que hoje a gente não consegue responder. Tá? Muitas informações a gente não passa porque as pessoas não têm pré-requisito para isso. Sim. É como se você... Não tem aquele ditado, acho que é bíblico, né? De você jogar... Os porcos. Isso. Ou jogar semente, né, em terra pedregosa, não germina. Tá? Então, aquilo, na época, foi uma forma alegórica, né, de se falar que sem informação ou sem as informações corretas, você não consegue receber ou perceber as informações mais avançadas que são te passadas. Por que no nosso sistema educacional existem séries? Você não consegue, não entra para um colégio e vai direto para a universidade. Tu não vai entender bolhufas do que passa por lá, sem você ter o pré-requisito. A mesma coisa a nível de informações. Então, a gente tem que realmente estudar, correr atrás. Mas onde eu busco? Onde seu coração mandar. A gente pode até sugerir um outro livro e depois vocês têm que ir buscando essas informações, aprender a acessar isso. Até porque uma coisa eu bato muito na tecla: vocês precisam parar de depender de terceiros. Total. Esse é o pré-requisito da intencionalização. É uma ferramenta para que a pessoa seja independente. Por isso que tem tanto guru pegando dinheiro das pessoas. A preguiça que se tem, tá, de estudar, de correr atrás. A coisa é tão incoerente, Ricardo, que eu sempre cito isso, cara. Assim, existem pessoas que dizem que estão de saco cheio daquilo, né? Aí, o momento de estudo delas, seja assuntos do meu canal, de algum outro qualquer, sabe qual é o momento que elas disponibilizam, cara? No engarrafamento do trânsito. Aí eu paro para perguntar, mas peraí, é incoerente a tua vontade de abandonar isso com o tempo que você disponibiliza para ter conhecimento sobre algo que te libertaria daquilo. Entendeu? Então, você vê que as próprias pessoas são incoerentes. Vou além disso, André. Eu vejo nos atendimentos ali, nos grupos e tudo mais, eu passo o material, algumas vezes mastigadinho, né? A pessoa só tem que praticar. E algumas vezes não dedica o tempo. Mas peraí, se o externo é reflexo do interno, enquanto eu não tomo consciência do meu inconsciente, ele vai estar me governando. Se aquilo que eu estou vendo está ruim, qual é a única forma de eu mudar? Tomar consciência daquilo que está ruim e escolher uma nova forma. Mas a pessoa não para isso. E aí reclama. Vamos tentar aqui ver se tem mais alguma pergunta aqui, para a gente não estender muito. Vamos lá. Enquanto tu vê aí a pergunta, tinha um outro aspecto bem interessante disso que tu estava dizendo, a parte boa dessa evolução toda, que a gente já está nós estamos a 6ª geração que está buscando esse emergir. Mas pelo que, aí tu deve saber mais do que eu, pelo que eu vi ali dessas informações também, nessa 8ª toda de evolução, o planeta Terra ele gira ao redor do Sol e todos os outros vão girando e vão indo em direção ao Sol. E o Sol está indo também, né, a cada 26 mil anos ele passa, tendo essa era de sombra, e agora a gente está vindo para 2.600 anos da era de luz, mais próximo do Sol central, né, o Sol de Alcione, se não me engano. Alcione, né? Alcione, é. E aí, nessa situação, o que acontece? Por que a escala Sherman está aumentando? Porque o planeta está recebendo mais energia e, com isso, a gente vai ter que ir para uma 8ª maior. Por isso que tu trouxe lá no começo a separação do joio e do trigo, não é uma questão de punir ou não.
É uma questão de frequência. Quando eu começo a me observar, quando eu começo a me amar, quando eu começo a respeitar ao próximo, ao meu ambiente, aos animais e tudo mais, eu vou me colocando em um outro patamar de frequência que eu estou em uma sincronicidade, uma vibração, que eu posso ir para uma quinta dimensão superior. Agora, se eu não for nisso daqui, eu vou continuar na vítima lá, culpando, recriminando, castigando, e vou continuar em um outro colégio. Tipo, o planeta está evoluindo. Vai continuar no planeta, nesse game, quem se permitir evoluir. Quem não evoluir, vai ter que ir para outro planeta. Vou colocar aqui uma outra pergunta, Ricardo, da Conceição aqui. Não seria uma crença de procrastinação, de pensar, se acostumar entre erros e acertos, porque é assim que funciona? Não só da procrastinação, mas como comodismo, né? Porque o grande medo, nosso ego imaturo, ele não gosta do novo. Ele tem medo. Os medos são portais daquilo que a gente tem de dom, de talento, de capacidade. Então, quando eu fico ali, mas será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Então, o medo de entrar na frustração, que é sempre do ego, o ego, ele acha que tudo é pessoal. Ele acha que as coisas estão acontecendo contra ele. Então, ele prefere, às vezes, adoecer para continuar tendo aquela pessoa próxima. E aí, então, isso o ego busca cada vez mais. Agora, a alma quer viver a experiência. De novo, como o Thomas Edison trouxe lá. Inventando a lâmpada, chegou a cerca de 1.200 erros. Cada vez que ele errava, ele dizia, não é que eu errei, eu descobri como não chegar onde eu posso chegar, mas eu tenho que olhar o que eu fiz, a causa e efeito, e buscar uma outra forma. Senão, como Einstein dizia, errar é humano, a persistir no erro é burrice. Continuar fazendo a mesma coisa e querer um resultado diferente, não tem como. Agora, quando eu passo a perceber, tá, o que eu fiz disso daqui? E de que outra forma eu posso fazer? E de que outra forma eu posso fazer? E de que outra forma? Então, quando eu começo a perceber que também o erro é a base para eu poder evoluir, mas eu preciso enxergar ele não como o meu ego imaturo de que aquilo está me sacramentando como uma pessoa incapaz. Não, eu só descobri como não chegar onde eu posso. De que outra forma eu posso fazer? Aquele olhar investigativo, um olhar científico, como o próprio André trouxe. Como é que ele chegou nessa questão toda através dos atendimentos, buscar uma experiência e ali foi encontrando pontos que ligavam uma coisa a outra. Como é que cria uma programação, vai vendo uma necessidade, vai montando algoritmos ali, cria pontos que atende àquela necessidade. Agora, enquanto eu simplesmente não me observo, não vejo, e aí entro naquela posição, pois é, eu nem vou ir adiante, porque os meus erros, afinal de contas, não sei se eu estou errando, não sei se eu estou... Se eu não estou me observando, eu vou cair numa procrastinação, porque eu tenho medo do que eu vou encontrar. Ao invés de eu evoluir, eu paro cada vez mais, sempre pelo medo do meu ego imaturo. Por isso que eu digo, quando eu aprendo a me observar, aprendo a me amar, eu passo então a perceber que eu não tenho que provar algo para o outro. Eu tenho que descobrir como o meu eu de hoje pode ser melhor do que o meu eu de ontem. Os atletas, cada vez mais, eles não estão correndo para ser melhores do que o outro. Se observar na última Olimpíada, principalmente as atletas de solo ali, as meninas de vários países iam lá, aplaudiam, abraçavam a adversária. Porque elas sabiam que ela não é uma adversária, é uma outra pessoa que está buscando ser melhor do que ela. Porque se está buscando uma comparação, como é que o juiz vai avaliar dentro da comparação o primeiro e o último? Não tem como ele avaliar o primeiro. Quem vai ser melhor do que o primeiro, que apresentou-se primeiro? Ele tem que ver dentro dos parâmetros, aquela pessoa, como que ela está sendo melhor que ela mesma dentro desses parâmetros. Assim a gente vai buscando sempre evolução. Vou falar outra aqui. Fantasma Amazônica fez uma pergunta aqui, Ricardo, mas ela estava querendo saber a respeito do 3 e Atlas, e que ela tem uma ideia que aqui na nossa realidade só existe o Akasha e uma que ela chama de holografia aqui dentro. Mas, Fantasma, olha só, essa sua pergunta, tá, foge completamente aqui do tema da nossa live, além do que a gente ia ficar aqui uma semana tentando te responder isso, tá? Porque parece ser uma resposta fácil, mas se a gente não explica isso direitinho, você vai ficar com mais barbante solto do que você está agora.
Lá no canal, tá, há diversos vídeos, na área de membros, conta um monte. Olha, tem vídeos lá, tipo a origem de tudo, numerado, tudo direitinho, que conta exatamente como nós, como consciências, viemos parar dentro desse jogo. Isso antes mesmo de existir o que nós denominamos de universo material. Então, assim, para te responder isso, sabe, fica assim impossível fazer isso nesse tema de, até porque já foge do tema. E a pergunta, ela parece simples, mas ela é bem complexa se a gente quiser deixar tudo dentro de um contexto, tá bom? Depois você dá um pulinho lá no canal e começa lá a vasculhar aquele monte de vídeos que tem lá e eu fico à disposição, tá? Quando você quiser conversar lá no Telegram, sem problema algum, tá? Eu não tenho distinção de com quem eu converso. Eu posso não responder na hora, até porque ficaria impossível, né? Mas eu sempre arrumo um tempinho, tá? Para responder as pessoas que me mandam mensagem, tá bom? Deixa eu ver se tem uma outra aqui. A Flávia, eu não sei nem se é uma pergunta. Vou botar aqui para a gente ler, ô, Ricardo. Tenho muita dificuldade em controlar minha ansiedade em relação aos meus filhos. Muito difícil na hora dos meus sentimentos ruins. Tento racionalizar, mas não consigo, sofro. Vamos lá. Ansiedade é excesso de futuro e falta de presença. O que é importante nisso daí, né, Flávia? É importante você começar a se perceber, Flaviana, é importante você começar a se perceber no presente. Primeiro, seus filhos, enquanto eles são pequenininhos, eles dependem de alguma coisa de ti. Agora, a partir do momento que eles começam a se tornar maiores, eles têm a jornada deles. Quando a gente fica muito preocupado com o filho, significa que eu estou criando uma intenção de um problema com o filho. Aí, algumas vezes, o viés cognitivo de confirmação, aquele filho capta aquela ideia e precisa confirmar. Nossa, minha mãe está com medo que eu me acidente. Eu preciso me acidentar. Para quê? Para continuar sendo o queridinho da mãe. Mas a gente precisa entender de que cada um de nós é uma consciência. Como consciência, a gente veio para viver uma jornada. Imagina o teu pai e a tua mãe. Faz sentido eles hoje continuarem preocupados com as tuas ações? Como é que tu ia te sentir se eles ficassem preocupados com tudo aquilo que tu faz? Tu ia te sentir presa, cerceada, tolhida, inibida. Então mesmo, tu tem que começar a pensar, pô, se eu estou querendo, o pensamento, energia é o mesmo à medida que tu gasta para um problema e à medida que tu gasta para uma coisa boa. Então, cada vez que vem aqui, ai meu Deus do céu, estou muito preocupada, ocupando antecipadamente a minha mente. Tu vai lá, na intencionalização, tem lá para te trabalhar as emoções básicas, por exemplo, raiva, medo, tristeza, nojo, surpresa. Ah, eu não quero uma surpresa. Então, tem lá o primeiro módulo, autocompreensão, tem exercício para que tu possa praticar essa surpresa, para que tu não tenha surpresa, e depois tu vai trabalhar o amo, a autossugestão mental original de eu confio na vida, eu confio que meus filhos estão bem. Então, tu vai saindo de uma situação de temor, de problema, vai aprender, tem lá também como estar presente, a se observar, se colocando no presente, para que consiga, então, visualizar algo positivo e não algo negativo. Dessa maneira, tu vai te trazendo cada vez mais a consciência e vai liberando eles. Porque um dos grandes problemas que a gente tem como pai, e eu sei porque eu já passei isso também, eu tinha dificuldade de, às vezes, dizer, não, vai, filho, vai, confia. Mas como pai, depois eu lembrei e aprendi que sim, o pai ele tem um grande papel de impulsionar os filhos para a vida. Fazer com que eles tenham confiança, não é empurrar, eu digo, vai, tu tem que fazer, não, vamos lá, eu tô aqui contigo, é dar um apoio. Então, tu pede para o teu marido, se ele for vivo e tudo mais, para que ele possa servir com essa pessoa que dá apoio e que tu possa estar por trás ali. Sabendo que se alguma coisa, caiu, machucou, vem cá, eu dou um abraço aqui, mas vamos lá, teu pai está te guiando, para que tu possa realmente ir para a vida com confiança. Uma coisa importante, né? Uma das leis universais é a impermanência. Então, se nós não somos permanentes para sempre, e um dia eles vão ter que saber se virar, o que adianta tu ficar te preocupando com o negativo? Simplesmente, existe uma possibilidade aqui de que eles possam botar fogo na casa. Então ensina, educa eles como não colocar fogo na casa. Para que eles tenham autorresponsabilidade e compreendam essa causa e efeito de suas ações, e com isso eles vão se tornando seres fortes. O maior problema que a gente tem hoje na sociedade é exatamente esse protecionismo gigante dos filhos, que faz com que eles depois não saibam reconhecer o seu talento, a sua capacidade, e com isso eles não sabem o que eles podem entregar.
porque receberam tudo de pombo beijado ou foram protegidos. Aquele provérbio oriental lá dizia: tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. O que nós queremos criar? Homens fortes que sabem lidar com tempos difíceis, homens e mulheres, ou pessoas fracas, frágeis, submissas, dependentes, que vão estar sempre precisando de alguém para resolver as coisas para eles? Bom, Flávia, isso que você menciona aí, tá? Eu fiz uma live no Flávio Vale e eu acho também que eu tenho uma live ou um vídeo lá no canal que fala a respeito desse principal modelo de aprisionamento consciencial, tá? Que é essas questões que eu até botei, como eu não falei em assim, filhos ou crianças, eu chamei de pequenino por o YouTube não implicar, né, com relação a isso, achando que é alguma coisa aí fora do contexto, né? Mas existe lá, tá, um vídeo, uma live em que eu tentei colocar todo o histórico do porquê que isso se processou nos dias atuais, desde a época, tá, da nossa manipulação do DNA pelos Anunnakis, principalmente na questão feminina e na necessidade deles de mão de obra, como é que foi alterado essa questão, como é que isso tem os hormônios, principalmente femininos, funcionando nessa narrativa, e depois toda a crença social que veio sendo implantada durante gerações e gerações até os dias atuais, que acabou dando, né, no que você está mencionando. Você não é a única, tá? Existem mas muitas pessoas nessa mesma situação por conta da própria matriz de controle, tá? Eu não me lembro mais qual foi o título, né? Eu sei que a imagem, o thumbnail, né, da chamada do vídeo tem o planeta Terra, tem um cordão umbilical e um feto, né? Como chegamos a isso? Ou será que isso deveria ser desse jeito? Tá? Então, existem ali muitas informações que são interessantes para você, tá? E para quem tiver curiosidade também. É só procurar. Eu não lembro nem se está disponível para o público em geral, porque o tema é um pouco sensível, tá? Pois é, Fantasma. Essa pergunta aqui foi o que eu te falei, né? Aí entram três iatras nisso daqui. O que tem além do Akasha, além da luz primordial, isso aqui daria umas 3 lives, tá? Numa outra oportunidade, quando a gente voltar aqui para um outro tema, a gente, de repente, pode tentar incluir uma parte disso, né? Porque não tem como a gente falar de tanta coisa, tá? Que envolve todo esse jogo cósmico, né? Vamos chamar assim, tá? Nem daria tempo, né, Ricardo? 1h45 já Nossa. de live, né? Uma coisa que me intriga, me deixa bastante feliz pela imagem ali, pela foto do fantasma amazônica, esse daí, amazônico, é uma pessoa jovem, é um menino, uma menina, e que com tanta curiosidade, com tantos questionamentos. Então, acho que isso é muito bacana. Isso é mais uma prova exatamente dessa nova geração, que ela já vem, né, com aquelas... A placa-mãe já vem diferente, vem mais querendo saber mais e mais. Isso daí, nossa, eu fui levar, sei lá, 20, 30 anos para começar a buscar mais sobre essas informações e já está aí de uma forma bastante explícita, né? Querendo conhecer mais. Eu acho que tem vários conteúdos. Eu acho que o André trouxe ali desses conteúdos deles. Tem alguns que tu vai sentindo no teu coração aquilo que faz sentido, vai garimpando sobre essas inúmeras fontes, né? Você realmente sente aquilo que ressoa, reverbera no teu coração, porque tem alguns conteúdos que trazem, né, de uma forma mais sensacionalista, querendo dizer, não, aqui está a solução, aqui está a resposta, e às vezes, ao invés de ajudar, mais atrapalha. Mas eu digo sempre aquilo que tu a sentir, que é o dizer sim com o teu coração, tu vai conseguir encontrar um bom caminho
e vai saciando essa sede de conhecimento que é extremamente nobre. E o fantasma está aqui, né, atrás de informação ainda, tá? Vou botar aqui, só para não deixar em branco, né? É obrigatório ir para outro lugar? Aí é que está. As pessoas confundem a obrigatoriedade com o sistema de crença percepcional dela. Ninguém te obriga a ir, você se coloca naquilo. Vamos supor, a sua forma emocional que você coloca a questão da vida, da maneira que você está colocando, tá? É o que vai definir para onde você vai, ninguém vai te obrigar a ir. Você vai porque é o melhor local dentro da frequência vibratória que você expressa. Tá? Então, as pessoas elas acham que vão ser obrigadas, e não. Você vai até pedir para ir, porque ali é onde você vai se sentir mais afinizada com o ambiente pelo próprio estado emocional que você se encontra. Tá? Então, isso tem que ter, assim, mudar a forma que a gente pensa, que a gente raciocina, estando dentro desse jogo aqui. Tá? Não é algo que é muito fácil de se colocar em palavras, né? Quer falar alguma coisa? Uma grande ajuda para ela ou para ele é trabalhar mais a própria meditação. Quanto mais em silêncio eu estou no meu interior, mais eu consigo buscar essas informações do meu eu superior. Nos foi retirado isso buscando para que exatamente a gente ficasse cada vez mais limitado e dependente dos outros. Eu preciso buscar a informação fora. Só fora, é livros, é conteúdo para... Vai para o silêncio, vai para dentro. Traz a pergunta, coloca a pergunta, vamos lá, o que eu tenho para aprender aqui? Universo, me traz um pouquinho mais de informação sobre essa questão. E fica em silêncio, 5 minutos, 10, 15, 22 minutos. Se tu está na Amazônia mesmo, fica em contato com a natureza. Para que nessa natureza tu possa, através dessa paz interior, conseguindo ter mais informações. Tu vai acessar um campo quântico com muito mais informação do que qualquer rede aqui tu possa obter. Mas para isso tu precisa ter a disciplina, a persistência, a perseverança de estar nesse silêncio interior e compreender, bom, se eu estou aqui, se eu tenho tantos questionamentos, significa de que eu tenho um propósito maior também para poder cumprir. Então eu vou me compreender mais, vou me despir dessas crenças, vou me entender sobre esses aspectos e vou me colocar em silêncio para que eu possa, quem sabe, ser um bom canal. Por que não? E vem de novo aqui. Essa pergunta também é algo que é bem complexa, tá? Isso precisaria aqui de horas para colocar isso de uma forma coerente, tá? Mas olha só, um dos nossos principais erros, né, é de achar que a única experiência da consciência é feita aqui no planeta Terra, tá? E dessa forma que é feita aqui. Em outras dimensões maiores, eles são menos evoluídos. O que significaria evoluído nesse sentido? Né? Será que não fica aí digamos assim, subentendido que você entende evoluído entre pessoas boas e ruins? Por isso que você colocou a pergunta dessa forma. Muitas das vezes a questão de se buscar uma evolução não é evoluir, é experienciar. Então, existe essa diferença. Tá? Por exemplo, né? Alguém que não conhece a selva amazônica. Tá? Essa pessoa ela não vai evoluir pelo fato de se embrenhar na selva e, de repente, conseguir sair viva lá do outro lado. Ela vai experienciar todas aquelas situações que ela não teria se ela não entrasse na selva amazônica. Não se trata de ser bom ou ruim, se trata de saber como é estar dentro da selva. Da mesma forma, tá, que um fractal, tá, ele experiencia determinadas situações em planetas, em realidades paralelas ou em dimensões, muitas das vezes pela novidade que aquilo é para aquele fractal. E não tem nada a ver de ir desenvolver alguma coisa ali para se achar digno da criação.
Tá? Isso é um conceito religioso, tá? Que é um conceito dogmático. É isso que prende as pessoas, porque não responde às indagações delas. Pelo menos é assim, dessa forma, eu penso. E aí, Ricardo, o que você tinha para dizer aí para o Fantasminha? Não, acho que realmente não dá tempo. Eu estou vendo que tem vários outros comentários ali que ele continua trazendo lá, ele ou ela. E eu acredito que é um jogo de evolução. A gente precisa realmente se observar. É complicado toda vez, por exemplo, ela traz ali numa outra pergunta a questão é muita injustiça. Injustiça é uma das feridas emocionais que eu preciso trabalhar em mim. Quando eu começo a tomar consciência de que, sim, como é sentir a injustiça externa? Aonde que eu causo injustiça dentro de mim? Algumas vezes eu sou justo demais, e quando eu sou extremamente justo com os outros, eu estou negando a minha potencialidade de viver a injustiça. Então, quando eu tomo consciência desses aspectos, mais ou menos como Jesus, Buda fizeram lá. Pega agora, de pouco tempo, Gandhi. Gandhi, como é que ele resolveu toda a questão lá que estava no povo dele? Gandhi ele não resolveu fazendo movimentos armados e tudo mais. Ele trouxe o pessoal através da despertar da consciência para que começassem cada vez mais a não ficar aceitando aquilo que era dito como normal e certo. E nesse aspecto eu tenho que fazer aquilo que eu vou sentindo que é o correto e compreendendo, nossa, aqui tem esse aspecto de injustiça. Vamos lá, eu vou sentir. O externo é reflexo do meu interno. Não foi por acaso. A tua frequência, a vibração te levou a essa situação. Agora, quando tu começa a ressignificar essas memórias, essas questões de causar ou de sofrer, tu passa então a perceber, uau, aquilo lá foi perfeito. Aquela situação foi perfeita, aquela pessoa causando aquilo foi perfeita para eu compreender como é a injustiça. E agora eu sei como é a injustiça, o que eu posso fazer, como eu posso trazer mais consciência para essas pessoas de que esses aspectos que eles estão causando, de que isso daí não leva a nada. Como eu posso, então, buscar alguma outra forma? O que eu estou a serviço disso aqui? O que eu posso trazer de melhoria? E quando a gente começa a entender esses aspectos, a gente pode realmente ir compreendendo o nosso passo. Às vezes a gente quer salvar o mundo. Eu muitas vezes me peguei nisso. Nossa, mas eu vou fazer só reiki. Como assim eu vou fazer só reiki? Eu não vou conseguir salvar o mundo fazendo reiki. Mas eu não tenho que salvar o mundo. Eu tenho que entender que eu sou a própria salvação. Quando eu sou a existência, quando eu trabalho essas questões em mim, a ponto de conseguir compreender esse externo, esses grandes avatares que tiveram aqui, Jesus, Buda, Krishna, Gandhi, Chico Xavier, eles salvaram o mundo? Não, eles não se omitiram também o mundo, mas quando viu a necessidade, eles atenderam dentro daquilo que eles tinham para realizar. Então esse é o ponto, esse desconforto é que tu possa perceber, tá, aqui existe algo que eu posso fazer. Não tem nada que eu possa fazer, mas aquilo está te incomodando, então tem que ressignificar essa questão. Porque ali tem uma ferida emocional, algo para te trabalhar. Trabalhou essa questão? Então tá, então agora eu posso sugerir plantar uma sementinha de algo diferente para cá, amorosidade, como por exemplo, a gente vê guerra, conflito. A gente sabe hoje de 2 grandes conflitos, mas parece que tem mais de 11 grandes conflitos no mundo. A gente vê lá Ucrânia e Rússia e vemos aqui também Hamas e Israel. Tá? Guerra. Mas como que surgem essas guerras? Essa guerra surge dos nossos pequenos conflitos. Por exemplo, um conflito como esse que tu está trazendo é muita injustiça. Aqui tu está nutrindo o campo mental, trazendo acusação, causar, sofrer. É injustiça. Deixa eu ver aqui, cadê? Eu tinha um papelzinho, então tá aqui. Mas isso aqui serve. Imagina o seguinte, tá, fantasma? Aqui eu tô com uma seta, tá? Então tá virada aqui, apontado. Eu vou virar para o lado aqui. No que eu virei para o lado, eu posso chegar e dizer isso daqui está no meu lado esquerdo. Tu pode chegar e dizer isso aqui está no meu lado direito. Quem está certo, quem está errado? Se a gente trocar de lado, tu vai dizer o contrário. Isso aqui está no meu lado esquerdo e eu vou dizer que está no lado direito. Ou seja, existem infinitas óticas. A questão é eu conseguir encontrar um ponto de compaixão e de equilíbrio dentro de mim daquele aspecto. Quando eu encontro um ponto de equilíbrio dentro de mim, eu posso entender que se existem nesse plano de dualidade, alguém vai causar, alguém vai sofrer para que a experiência aconteça, aí eu vou trabalhando essa harmonização, que é uma das 3 grandes missões que a gente tem aqui. Curar as feridas emocionais, integrar os opostos, luz e sombra, dentro de nós,
Como é que a gente enxerga eles? Através dessas situações externas, para que eu possa, então, viver as experiências. Dr. Rio Lane, por exemplo, do Ho'oponopono, ele fechou o hospital psiquiátrico, trabalhando através dele a ficha dos clientes, sem nem entrar em contato com os clientes. Simplesmente acreditando que isso que ele estava vendo fazia parte de algo do inconsciente dele que estava ligado a essa grande consciência. Então, quando eu trabalho em mim, quando eu sou a mudança, eu posso sim começar a ver externamente depois algo diferente. Agora, enquanto eu não trabalhar em mim, eu vou continuar julgando, criticando, nutrindo o inconsciente coletivo de mais dor, de mais ódio, e vai continuar acontecendo mais do mesmo. Tá fechado. Então, acabei de ver aqui. Bom, gente, já vão dar 2 horas de live, tá? O Ricardo, inclusive, ele veio participar aqui, saindo de um atendimento também, né, Ricardo? Deve estar aí maratona. Nossa, deve estar aí maratona. Encaixou uma coisa na outra, né? É cansativo, né? A maioria ainda trabalha amanhã. Essa live, ela vai ficar, obviamente, né, gravada, disponível lá na área aberta, tá? E vão surgir, lógico, né, outras oportunidades da gente vir a tocar nos assuntos que nós não conseguimos, né, colocar aqui em pauta, porque justamente não faz pauta, né, desse tema de hoje, e a gente ia fugir muito e não ia conseguir concluir, né, muitas das perguntas interessantes que surgiram aqui. Então, gente, esse aqui vai ficar anotado, tá? Se vocês quiserem, vocês deixem as suas perguntas aí, ponham outras, e o Ricardo, ele tem o acesso a essa live, ele pode responder a vocês também, assim como eu posso, tá? E a gente tenta aí, numa próxima live, escolher mais um tema, né, e ir aprofundando aí junto com vocês, tá ok? Então, da minha parte aqui, né, eu vou deixar depois o Ricardo se despedir, mas eu quero agradecer a todos, né, que ficaram logados até esse momento aqui junto conosco, aqui acompanhando, dando apoio aí a essa live, tá? Alguém aqui já mencionou de dar o like, de compartilhar. Isso é importante porque chega para mais pessoas, tá? Que querem conhecer um pouquinho desses assuntos. E a gente conta com vocês, pelo menos, para isso. Tá ok? Bom, meu amigo, a última palavra aí vai ser sua, você é o convidado. André, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, o convite. Continua aberto aí para outras, que essa seja a primeira de muitas outras aí. Quem sabe a gente fazer o contrário também. Eu tenho canal também no YouTube, é sempre o mesmo nome, Ricardo Zdep Nogueira. Tem no TikTok, onde eu faço lives segundas e sextas, às 11h11. Terças e quintas eu estou lendo um livro aqui no YouTube, A Sutil Arte de Ligar o F, para não utilizar o palavrão. E nas quartas-feiras no Instagram. O objetivo é propagar cada vez mais esse método chamado intencionalização, que traz um despertar de consciência, que traz ferramentas para que a gente possa ter autorresponsabilidade, trabalhar essa responsabilidade, ressignificar as nossas crenças que a gente tem todo e aprender, então, a trabalhar essa autossugestão, eu co-criar a minha vida. Então, acho que o material do André é incrivelmente importante da gente poder enxergar essas questões, esse roteiro original, e se tu tiver curiosidade, quiser utilizar uma ferramenta para depois trabalhar essas crenças e valores que vai ter identificado com o André, a intencionalização é um método que acho que se encaixa muito bem. Agradecendo a todos aí também na presença, fico à disposição, nos vemos em uma próxima oportunidade. Ricardo, nos comentários, assim que esse vídeo, essa live for para vídeo lá no canal, como você tem acesso a essa live, lá nos comentários depois você deixa seu canal, lá o seu contato, tá? Escreve lá, porque fica mais fácil, é muita coisa aí que você mencionou, você chega lá e deixa nos comentários que as pessoas vão passar e vão ver, tá bom? Combinado. Então é isso. Pessoal, mais uma vez aí, um forte abraço, uma boa noite de terça-feira aí para todos, que vocês tenham uma ótima semana ainda, que basicamente está começando, e a gente se vê aqui, né, nessa quinta-feira, colocando mais um código do simulador
que é o Código da Culpa. Ok? Um forte abraço aí para todos. Abração.